Vamos lá, pessoal, agora. Questão 7. Né? Vamos estar desenvolvendo aqui. O que diz essa questão, senhores? Faça um aplicativo Android que receba o tamanho do raio de um círculo e faça o cálculo do quê? Olha só, receba. Toda vez que eu ver esse termo, receba, vai ser o quê? As minhas entradas. Qual é a única entrada que eu tenho, pessoal, aqui, ó? Tamanho do raio. Tudo bem? E aí, através do tamanho do raio, eu vou fazer o quê? Vou calcular o diâmetro, o perímetro, né? Que é o perímetro da área, e a área do círculo. Tudo bem? E o volume, né? Então, eu tenho 3 aqui, apesar de não estar escrito, mas a fórmula é informada. Tudo bem? Então, olha só, ele vem me dizendo qual é a fórmula. O π, né? O π, ele equivale a aproximadamente o quê? 3,14. Nosso valor de referência aqui. E aí eu tenho uma fórmula, ó. O perímetro, ele recebe o quê? Ele é 2 vezes quem? O π vezes quem? O r. R de quê? Raio. Né? Então, o perímetro é 2πr. A minha área é πr ao quadrado. Não está exemplificado aqui, né? Vou corrigir para vocês. E o meu diâmetro, senhores, é 2πr. Né? A multiplicação aqui. Apesar de ficou cortado aqui, né? O nosso valor. Tá bom? E o volume, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu verificar. Não foi colocado, né? Que é 4/3, né? E 4/3 πr ao cubo. Né? Eu já coloco aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Qual vai ser a nossa activity aqui, ó? A nossa activity vai ser o que, senhores? Vai ser a minha entrada. Então eu vou ter apenas um campo de entrada. E esse campo vai ser o raio do círculo. Né? Então eu tenho o meu raio do círculo. E aí vou ter esse campo de entrada e um edit text para ele. Ok? E a partir desse raio eu vou calcular o quê? O diâmetro, o perímetro, a área e o volume. Diferente do aplicativo que a gente desenvolveu anteriormente, em que eu tinha uma entrada, várias entradas e uma saída, esse é diferente. Eu tenho apenas uma única entrada e várias saídas, né? Nos outros eu tinha várias entradas e uma saída. Isso é o inverso. E aí eu tenho um botão. Calculando aqui, ó, verificando a nossa activity, eu tenho o que, senhores? Eu tenho, né? Quantos text view aqui? 5. Raio do círculo, diâmetro, perímetro, área e volume. No restante eu vou ter os meus edit text 5 componentes também. Então até aqui eu tenho 10 componentes. E no final eu tenho o componente button. Calcular as medidas. E aí eu totalizando o que? 11 componentes. Como eu já falei para vocês e nas questões anteriores, né, o primeiro passo é nós desenharmos o que? A nossa activity. A gente vai desenhar a tela e depois a gente vai programar a nossa tela, né, colocando, né, as devidas aqui informações. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá começar um novo projeto. Menu File, New Project. Novo projeto. Agora vai ser a nossa questão o quê? Questão 7. Permanece linguagem Java e a nossa API 21, né, Android 5.0. Clicar aqui em Finish. Vamos aguardar. Vou fechar nosso projeto anterior. Vamos aguardar o carregamento. Então vamos lá, senhores. Vamos começar desenhando a nossa tela. Né? Então vamos clicar aqui em Activity Main. Vou lá na opção de código para estar desenhando a nossa tela. Ok? E vou, né, ativar o nosso Layout Validation para, né, que eu possa visualizar as minhas modificações. Como nós já trabalhamos nas questões anteriores, vamos estar alterando o nosso layout para Layout Linear Layout. Né? E para esse Linear Layout, vamos estar definindo, né, o quê? Vamos estar definindo ele como a orientação dele como vertical. Tudo bem? Vamos aproveitar o text view que já foi inserido aqui para a gente, né, apenas e vou remover, né, o quê? O nosso Layout Constraint, né, que estava aqui, que era da configuração anterior, propriedade da configuração anterior. Pronto.
E vamos aqui já ajustar o que, senhores? O texto, né? Do meu primeiro text view. Que nesse caso vai ser o que? O raio. Tudo bem? E, como nós podemos observar, a fonte do nosso raio ela está bem pequena. Então, para isso, eu vou utilizar a propriedade textSize para alterar o tamanho da minha fonte. Perceba que agora eu consigo visualizar, né, o text view no meu layout validation. O que é interessante a gente já fazer aqui no nosso linear layout é adicionar o padding, né, um espaçamento entre o conteúdo da minha aplicação, né, e as bordas da minha tela. Então, vou adicionar a propriedade padding e nessa propriedade padding vou colocar ela como 30 SP. Nossa propriedade de distância. Pronto. Fizemos, né, o nosso primeiro text view aqui. E agora vamos colocar aqui o, né, edit text, né, que vai estar recebendo o valor desse raio. Então, eu vou colocar aqui, ó, edit text, né, e vou definir o quê? Esse edit text como a largura dele, o width, né, como match parent. E vamos colocar o height como wrap content. Perceba que ele já apareceu ali para a gente. Como nós vamos estar utilizando, senhores, né, o conteúdo desse edit text, então eu vou logo definir para ele o quê? Um ID, o identificador, com o prefixo arroba mais ID, e vou colocar o nome dele de edit text. Edit text, né, raio. E o tipo de entrada, né, com a propriedade input type, vou colocar aqui, ó, number decimal, né? Número decimal. Tudo bem? E vou fechar. Quando eu fechar o meu edit text, ele já vai fechar, vai inserir automaticamente a nossa tag edit text. E vou inserir aqui também a tag request focus. E para finalizar, vou fazer o quê? Colocar a barrinha para fechar. Tudo bem? Então pronto, já fiz o meu primeiro text view e já fiz agora, né, o meu segundo edit text, o meu segundo componente, que é o edit text, que vai estar recebendo o valor do raio. Agora eu vou fazer o quê? Os meus campos de saída, né? Então vou colocar o meu primeiro campo de saída, é um text view, né? Que ele vai ter também wrap content, ou seja, vai se ajustar ao conteúdo tanto na altura quanto na largura. E o texto que vai ser exibido vai ser o quê? Estou calculando o raio. O que ele pediu para me calcular? O perímetro, né? O perímetro, o volume e a área desse meu círculo. Né? Vamos verificar as informações lá da nossa lista. Ó, o diâmetro. Então, o primeiro vai ser o diâmetro. Ok? E vou definir também para o diâmetro o que, senhores? Vou definir, né, o textSize, né, a propriedade textSize, aumentando o tamanho da minha fonte. Feito isso, né, posso fechar a minha tag de forma abreviada, simplesmente colocando barra antes do terminador. Tá bom? Próximo, vamos criar agora o nosso edit text. Também com a configuração de largura, o que? Match parent, né, a largura do meu linear layout. E o height, vamos colocar aqui como wrap content. Pronto. O que eu preciso fazer? Também vou atuar sobre esse edit text, inserindo o valor calculado. Então, vou definir um identificador para ele. Tudo bem? E nesse identificador, vou fazer o quê? Vou colocar edit text diâmetro. Tudo bem? E o tipo de entrada dele também é number decimal. Então, vamos colocar aqui, ó, o meu input type number decimal. Ok, senhores? Então, vou fechar. A minha tag barra edit já vai aparecer e vou adicionar também o request focus aqui. Tudo bem? Feito isso, terminamos o nosso segundo componente. Perfeito? Agora eu vou fazer um pouco mais acelerado, né? Mas seguindo o mesmo procedimento aqui, ó, com text view e o edit text. Então vamos lá. Então, de forma mais rápida, vamos fazer aqui, ó, text view. Tudo bem. A largura wrap content,
Vamos definir o texto para ele. Então, text size, text. E esse daqui vai ser o perímetro. O perímetro. E o text size, o tamanho dele vai ser 30 sp. Com isso, eu posso encerrar a minha tag aqui, TextView, e em seguida criar já o meu edit text. Então, meu edit text vai ser o quê? Vai ter a largura match parent e vai ter a altura height, né, com wrap content. Vou definir também um identificador para ele, um ID, do qual esse ID vai ser o quê? A área, né? Edit text área, tá? E o input type dele também number decimal. Fecho ele e adiciono também o request focus. Perfeito? Próximo, senhores. Vamos lá. Próximo, TextView, né? Wrap content, com texto o quê? Só corrigindo aqui o item anterior, senhores, é edit área o quê? É perímetro, né? Então é perímetro, tá? Só corrigindo aí. Agora sim nós faremos, né, o de área, né? Então área, ok, com text size, tamanho do texto de 30 sp. E fecho esse meu componente. Vamos fazer o edit text de área. Então vai ser edit text, match parent, brief e wrap content para, né, o nosso elemento superior ali, ó. Agora eu vou colocar o quê? O ID dele. Vai ser quem? Edit text área. Agora sim, edit text área. E o meu input type vai ser o que, senhores? Vai ser number decimal. E adiciono a minha tag e adiciono também o request focus aqui. Tudo bem? Próximo. Vamos lá. TextView, tá? Vamos aqui, né, largura no nosso TextView wrap content. O texto agora vai ser o quê? Perímetro, área e volume, né? E vou adicionar o que aqui, senhores? Text size 30 sp. Fecho a minha tag e vou adicionar aqui, ó, o meu edit text com largura match parent e o height como wrap content. Agora, vou fazer o que, senhores? Aqui, ó. Vou colocar um identificador. Para quem? Para o meu edit text. O que? Volume. Tudo bem? E em seguida, vou fazer o que agora? Né? Vou definir o input type dele como number decimal. Fecho aqui e adiciono um request focus. E finalizo. Pronto. O que está faltando, professor? Temos aqui, vamos só corrigir a string de área. A área tem acento. Então, área, né, perímetro, volume. E eu vou inserir um botão para, né, quando ele for clicado, ele chamar o método, né, que vai calcular, vai fazer o cálculo de todos os nossos campos aqui. Então, vou colocar button e aí vou definir o meu conteúdo, né, o tamanho dele de acordo com o conteúdo, né, o texto desse button. Vou dizer que esse text size vai ser o quê? Calcular medidas. Perfeito? E eu quero esse botão centralizado, né, no centro do meu aplicativo. Para isso eu vou definir que o layout gravity dele vai ser center horizontal, né, centralizado horizontalmente. E, né, a propriedade onClick, e aí eu vou colocar, né, o método, que vai ser o quê? O método vai ser calcula medidas. Pronto. E aí eu posso encerrar o meu button. Está criada a nossa activity. Lembrando, está marcado em vermelho porque o nosso método ainda não foi desenvolvido. Eu vou começar a desenvolver agora. Tudo bem? Então, concluímos a nossa activity aqui. E agora vamos lá no main activity, né? Você pode vir aqui, né, no projeto app Java, até no seu pacote do seu aplicativo em main activity. Ou, né, você pode clicar aqui em cima, né, e acessar.
Então, primeiro passo, senhores, declarar o objeto, né, dos meus componentes que eu vou estar trabalhando. Nesse caso, eu vou declarar o quê? Os edit text, né? Então, eu vou ter o edit text e o quê? Diâmetro. Vou declarar o quê? O edit text perímetro. Lembrando que o nome de variável não pode ser acentuada. Edit text, o quê? Área, o objeto. E por último, o objeto volume, né? Edit text volume, aqui. Tudo bem? E a minha entrada, né? Então eu tenho edit text, o quê? Edit text raio, né? Que vai ser o meu campo de entrada. Tudo bem? Lembrando, criei o objeto, mas preciso inicializar esse objeto com o que, senhores? Com, né, o meu desenho. Então, onde que eu inicializo eles? Na criação, né, da minha activity. Ou seja, no método onCreate, no momento que ele cria, eu vou fazer o que agora? Eu vou dizer que estes objetos, this, no caso, raio, edit text raio, vai fazer o quê? Ele vai receber o quê? A view, né? A visualização. De que tipo? Tipo edit text. Então, a gente faz um caching aqui. Qual é o método que a gente vai chamar aqui? O método find view by id. E aí eu vou definir o nosso recurso, né? Então, r ponto o quê? id ponto, né, o nome do nosso recurso que nós definimos. Edit text, o quê? Raio. E aí, ponto e vírgula. E eu vou fazer isso para cada um dos meus elementos. Então, this edit text diâmetro recebe edit text find by id r.id edit text diâmetro. Ok? E vou fazendo para os demais. This edit text. Ok? Área. Recebe a view, formato edit text, find view by id, r.id.edit text área. Próximo. Vamos calcular aqui, né? Pulamos um. This edit text, o quê? Perímetro. Vai receber a visualização, edit text, find view by id, r.id.perímetro. Ok? E por fim, senhores, o nosso this edit text volume, né, que vai receber edit text find view by id, r.id. Né, o que agora? Edit text volume. Tudo bem? Então, com isso, senhores, nós encerramos a inicialização desses objetos. Né, nós declaramos ele e inicializamos com os componentes que estavam na minha activity. Agora eu vou criar o método que vai calcular as medidas. Né? Então, vou adicionar no final aqui do onCreate. Vou criar um método público. Então, é public. Ele não vai retornar nada, ele vai só fazer o cálculo e as alterações. E vou colocar o nome exatamente da forma como eu coloquei lá. Calcula medidas. E o nosso parâmetro padrão é uma visualização. A própria view, que vai chamar ele, né? Com o argumento que você vai colocar. Nesse caso, tem que adicionar a biblioteca. Então, vou pressionar Alt e Enter. E ele adicionou a biblioteca view, né? Ponto .view. Abre e fecho chaves. E agora eu vou programar, ok? Os meus elementos. Nesse caso, você pode estar trabalhando com valores reais. Float, double. Nesse caso, nós vamos estar utilizando o float. Então, no float, que vai ser os valores propriamente em números, vou colocar aqui o raio, vou colocar o diâmetro, vou colocar o perímetro, lembrando, nome de variável não tem acento, ok? Volume, área e volume, ok? Feito isso, declarei. Lembra do nosso passo a passo? Divido
o meu método em 3 etapas. Entrada, processamento e saída. A entrada de dados, processamento desses dados e a saída. Então, qual vai ser a minha única entrada? Vai ser o raio. Então, o meu raio, ele recebe. Recebe o que, senhores? O meu valor. Mas lembra, o valor que foi inserido no edit text está em formato de string. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai converter esse valor. Então, para isso, vou utilizar a biblioteca float, ok? A classe float, e utilizar o método passFloat. E aí, o que tiver dentro desse método aqui como inicialização, ele vai converter para real. E aonde está o valor do meu raio? Está dentro do edit text. Então, vai ser o quê? This edit text raio. E aí, eu vou chamar o método getText. Vai pegar, né, o nosso valor ali do texto lá, tá? E vou convertê-lo para string. Então, utilizar o método toString. E aí, pronto. Pego o valor do meu edit text raio, converto ele para real e salvo ele na variável raio. E agora, vou fazer o quê? O processamento desses dados, dessa informação, né? Agora, vamos lá. Processamento. Vamos calcular cada elemento. O diâmetro. Olhando a nossa apostila lá, o nosso exercício, ele me diz lá que o diâmetro é 2 vezes quem? O raio. Tudo bem? E aí, você pode fazer, né, de forma literal ou utilizando a biblioteca math. Tudo bem? Então, vai ser o quê? Diâmetro recebe o quê? Recebe duas vezes a variável raio. Então, o diâmetro é calculado dobrando, né, o valor do raio. Diâmetro do meu círculo. Vamos lá. Qual é o próximo elemento que ele pede para a gente calcular? Ele pede para a gente calcular o perímetro, que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, eu posso declarar aqui também em cima um número real, float, com o nome de π. E esse π vai receber o valor de 3.14. Aqui ele está considerando, cadê? Só adicionar aqui o float, fazer o caching, né? Porque quando eu declaro o meu valor inteiro aqui, ele considera do tipo double. E aí ele não aceita a conversão de tipo, tá? Então pronto. Inicializei aqui o meu valor, fazendo um cache de float para 3.14. E agora, eu vou utilizar esse meu π, essa variável π. Ela, de fato, ela é uma constante, né? Então eu venho aqui e digo aqui, ó, que, né, o meu perímetro vai receber o quê? Ele é o quê? 2 vezes πr. Então vai ser 2 vezes quem? O π. Ou seja, o π é 3.14. Então, 2 vezes o π vezes quem? O raio. E aí está o cálculo, né? Perímetro. 2 vezes o π vezes quem? O raio. Tudo bem? Quarta linha de processamento. Vai ser o que, senhores? A minha área. Então, a área, variável área, vai receber o quê? A área é 2 vezes πr ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes π vezes quem? Raio ao quadrado. O que é uma variável ao quadrado? É quando ela é multiplicada por ela mesma. Então, raio vezes raio é um raio ao quadrado. Uma outra opção que vocês podem fazer, uma outra alternativa, é utilizar a biblioteca math, onde eu posso calcular a potenciação. Então, se eu utilizar a biblioteca math, que é o equivalente, vou colocar aqui ao lado, ó. Então, é raio ao quadrado, 2 vezes o raio, né? Uma outra forma que nós temos aqui de calcular isso é o quê? Dizer que a minha área vai receber 2 vezes o π vezes quem? O
Aí a gente vai utilizar a classe math. Math, ponto, e o método poll, de potenciação. E aí eu vou dizer que o raio, ele vai ser elevado ao quadrado. Então, essa é uma das formas que nós temos aqui, né, para estar fazendo o nosso cálculo. Tem um erro de tipo aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele também retorna double, né? Ok? Então, essa é uma forma que nós temos, né, de estar, né, calculando. As duas formas que nós temos para estar inserindo o nosso valor em área. Ou você calcula multiplicando o raio vezes o raio, ou, né, utilizando a classe math com o método poll para fazer a elevação ao quadrado. Próximo. Agora é o volume. Então, vou calcular. Volume vai fazer o quê, pessoal? Volume vai receber. Qual é a fórmula do volume? Volume é 4... Vou colocar aqui, ó. Volume é igual a 4 terços. Ok? Vezes o π. Vezes o raio. Raio ao cubo. Né? Vezes 3. Como é que eu escrevo isso aqui, senhores? 4 dividido por 3. Vezes quem? Lembrando que eu tenho que multiplicar primeiro, né? Fazer primeiro aqui a divisão, vezes o π, vezes quem? O raio ao cubo. Então, raio ao cubo é o quê? Raio vezes o raio, vezes o raio. 3 vezes. Ok? Da mesma forma, como nós trabalhamos na questão anterior, você pode utilizar a classe math. Então, fica da seguinte forma. 4 terços vezes quem? O π. Vezes o quê? Vou usar um casting aqui, ó, para converter para float o nosso resultado. Mas o método vai ser o quê? Math.poll. E agora, vai ser o raio elevado ao quê? Ao cubo. Nesse caso, o 3. Tudo bem? Pronto. Então, eu tenho calculado agora o diâmetro na etapa de processamento, o perímetro, a área e o volume. Tudo bem? Aqui, ó, você pode usar uma das opções. Aqui eu vou comentar para deixar uma versão mais elegante, ok? Mas você pode usar uma ou outra, tá? As duas estão corretas. E a saída? A saída é pegar o resultado das minhas variáveis e colocar onde? Nos meus campos da minha tela, né, da minha activity. Diâmetro, perímetro, área e volume. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos pegar o quê? Vamos pegar o edit text diâmetro. Vamos definir que esse campo, né, ele vai receber um texto, ok? Com o método setText. Só que o meu volume está calculado em real, float. Então, vou converter utilizando a classe string e o método valueOf. E aí eu vou converter ele de float para string. Quem? O diâmetro. Ok? Próximo. Quem mais eu vou colocar lá? Eu vou colocar quem? O perímetro. Então, edit text perímetro. Vai ter o texto modificado através, né, da conversão dessa variável real, que nesse caso é o perímetro. Próximo. Edit text área. Vai setar aqui as informações, né, edit text, set text, e vou dizer, utilizando a classe valueOf, agora vai ser o quê? Área. Por fim, edit text, volume, ponto, set text, ok? String, ponto, valueOf, vamos lá agora, volume, a variável volume. E aí está feito, senhores, o quê? O nosso método calcula medidas. Declaro uma variável do tipo float, defino uma constante π, ok? Pego a minha única entrada e na etapa de processamento faço o cálculo em diâmetro, perímetro, área e volume.
Posteriormente a isso, coloco tudo aonde? Né? Na minha saída aqui, ó. Em cada um dos meus campos, eu defino o texto. Né? E aí eu converto o valor que estava em real para string e defino, né, dentro do meu elementos. Agora vamos testar o nosso aplicativo. Vou clicar aqui no triângulo em Run. Ok? Shift F10 também, tecla de atalho. E vamos testar o nosso aplicativo. Vamos aguardar aqui a compilação. Pronto, senhores. Inicializado o nosso aplicativo. Basta a gente testar agora. Né? Vamos clicar aqui no raio. Vamos inserir, né, um raio de tamanho 5. Vamos agora aqui, né, ir lá para o nosso último elemento e clicar no botão. Calcula medidas. Cliquei aqui, ó. Quando eu cliquei, ele já automaticamente gerou. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu coloquei 5, 2 vezes 5 dá 10. O perímetro, né? 2πr. Né? Então, 3.14, né? 2πr, cadê? Vezes o raio. Né? Então, está aqui, né, o nosso perímetro, né? 31.4. Ok? A nossa área. πr ao quadrado. Então, 157. E o volume, 392.5. Né? Nosso aplicativo que calcula as medidas, né, de uma circunferência. Ok? Perfeito? Então, está aí a nossa 7ª questão.